Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. Você já está pronto? Já está pronta? Já pegou a sua Bíblia? A minha está aqui, ó. Vamos orar juntos para nós começarmos o nosso culto hoje? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Eu te peço que o Senhor abençoe esse tempo que nós vamos ter juntos. Que o Senhor ajude-nos, Pai, a aprendermos a cada dia mais da sua santa palavra e que nós possamos, meu Deus, ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Te peço que o Senhor nos abençoe e cuide de cada irmão da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém! E agora nós vamos nos relembrar do culto da semana passada, que nós estávamos falando da história de Davi. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Arthur. Bom galera, em primeiro lugar eu queria falar que vai ter uma super participação especial. Mas antes, como foi a semana de vocês? Foi boa, foi mal? Se foi mal, desejo boa sorte, que Deus esteja com vocês. Mas se foi boa, aleluia. Então hoje nós vamos ler Hebreus 13:5. E bom, lembra daquela participação especial que eu falei no início? É do meu primo Jean. Oi, tudo bem? Então, Oi, Jean. a gente vai ler Hebreus 13:5, ok, Jean? Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Aqui, Jean, você lembra? Ok. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus. Hebreus 13:5. Muito bem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma revisada no que a gente viu na semana passada? Nós estávamos falando do rei Saul. E esse rei era um rei que gostava demais de Davi. E aí ele falou para Davi: vem aqui, venha morar no palácio. E Davi aceitou. Foi morar no palácio e acabou se tornando um grande amigo de Jonatas, o filho primogênito do rei Saul. E lá ele passou um tempo, ele gostava de tocar harpa para o rei Saul, ele enfrentava muitas batalhas, muitas vitórias ele tinha nessas batalhas. E com isso, foi passando um tempo, teve uma grande batalha contra os filisteus e Davi teve uma enorme vitória, com a vontade de Deus, certo? E o que aconteceu? A partir disso, teve um movimento de umas mulheres que foram lá na cidade gritando que Saul matava milhares, mas que Davi matava dezenas de milhares. E Posso com falar isso, o grito? pode falar o grito. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isso aí. E aí com isso, Saul ficou muito incomodado e começou a sentir Ódio, raiva, inveja e tentou matar Davi. tentou matar Davi. Começou uma perseguição contra Davi. A primeira tentativa foi de acertar uma flecha em Davi quando ele estava tocando harpa numa boa. Tá vendo? Que feio. E depois? Depois ele levou Davi para várias batalhas para ver se ele morria. Eu não tenho culpa de nada, E ele venceu todas. Davi vencia todas.
E por último, o que ele ofereceu? Não tem jeito, vou oferecer minha filha em casamento se ele matar 100 filisteus, né? Isso mesmo. E aí Davi falou, vou tentar. E ele conseguiu matar os 100 filisteus. Conseguiu matar os 100 filisteus. Muito bem. Mais vitorioso ainda. E com isso, a raiva e o ódio de Saul Foi aumentando. Só aumentava. E aí ele falou até com Jonatas, olha, eu vou matar Davi. E o Jonatas tentou convencê-lo a não fazer isso, porque não tinha motivo, né? E aí Davi teve que fugir. Fugiu. Aí ele, se eu não me engano, falou pra Mical, não fica aqui, foge pela janela. Mical falou pra ele, fuja pela janela. Isso mesmo, vou deixar pra não uma ser estátua pego. na cama. Isso, e deixou. E Mical aí também aconteceu, fugiu, né? e aí aconteceu que Davi fugiu. Não encontraram Davi. Até o exército foi lá na casa de Davi. Não encontrou Davi. Ele havia fugido, né? Então todas as tentativas de Saul foram em vão. Chegou um momento que ele ficou com tanto ódio que até o próprio filho ele tentou matar. Então realmente, Jonatas. Então realmente o coração de Saul não agradava a Deus. Porque só tinha raiva, ódio, inveja. Então nós temos que aprender, para agradar ao Senhor, nós temos que ter amor, se aproximar de Deus. E assim podemos agradá-lo. Não fazendo coisas ruins, desejando a morte, fazendo o mal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, até pra confirmar o que ela tinha falado, ó, o coração, aqui tá escrito Jesus, pra quem não tá vendo. Tá um X, ele não queria. Ele não queria aceitar o amor de Deus. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos aqui mais uma vez para aprender e memorizar um versículo. Mas não é só isso. Toda vez que a gente entra em contato com a palavra de Deus, com as histórias que a gente tem escutado aqui, com os versículos, até com os louvores, com as músicas que nós escutamos, nós temos que parar e pensar. Será que eu estou praticando isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou aprendendo? Porque não adianta só a gente ouvir, entender, aprender, até memorizar, decorar, se esforçar para decorar, se a gente não colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus sempre quer que a gente siga a orientação dele, siga o que ele fala para a gente fazer na Bíblia. Porque a Bíblia é um manual para nós, certo? Um manual para a nossa vida.
E então, eu já vou adiantar para vocês que o versículo de hoje é muito difícil de praticar. Tem muitas informações na Bíblia, algumas a gente até acha que consegue praticar se a gente se esforçar bastante. E às vezes a gente pode até conseguir. Mas Deus também quer que a gente peça ajuda dele e ele envia o Espírito Santo para nos ajudar. Porque tem muitas coisas que é difícil da gente praticar. Mas Deus não nos deixa só e nos ajuda. Vamos para o versículo de hoje, que está lá no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, está o nosso versículo de hoje. E eu tenho ele aqui, para a gente acompanhar junto. Está escrito assim: Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. Conseguiu acompanhar? Vamos novamente? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. Nossa, parece muito difícil de fazer, não é? Vamos supor que você tem um colega que sempre faz alguma coisa para te magoar, ele te bate, ele chama outros coleguinhas para brincar e não chama você, ele faz coisas que te magoam. E às vezes pode até ser de propósito. Mas Deus fala para nós, por meio da Bíblia, por meio deste versículo aqui, que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Aqui, quem está falando especificamente é Jesus. Quando fala assim, mas eu digo, quem está dizendo é o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra e ensinou muitas coisas para todos que os acompanhavam. Então, é o próprio Jesus falando, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É difícil, não é, fazer isso? Eu penso que a reação natural que a gente tem é de querer revidar. Ah, esse meu coleguinha não me chamou para brincar, também não vou chamar ele. A gente quer magoar outra pessoa também porque ela nos magoou. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta, não é isso que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Então, você pode orar a Deus, pedir ajuda dele, porque ele vai enviar uma ajuda. Ele envia o Espírito Santo para nos ajudar a praticar a palavra dele, que tem muitas orientações e que só estando bem pertinho de Deus, só pedindo ajuda dele, caminhando com ele dia a dia, é que ele vai nos fortalecer para que a gente faça. Então, ore a Deus. Se você já está todo dia fala com Deus, você pode pedir ajuda dele para isso aqui, para amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. Se você ainda não está pertinho de Deus, vai ficar muito mais difícil de você praticar isso daqui. Isso que a Bíblia nos fala, esta orientação que tem lá no versículo 44 do livro de Mateus, capítulo 5. Então, peça a Deus a ajuda dele para Deus entrar no seu coração. Confia em Jesus como seu Salvador, que ele vai te ajudar a praticar esse e todos os outros versículos que a gente tem aprendido. Bom, e o que eu gostaria de dizer para vocês também é, se vocês têm algum papelão em casa, canetinha, escreve esse versículo e pendura no seu quarto, deixa em algum lugar que você possa sempre ver, para você lembrar e para você memorizar durante a semana. Tudo bem? Um beijo e até mais, pessoal! Ah, esse versículo de hoje foi especial, hein? Amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Vocês lembram que o rei Saul começou a perseguir Davi. Mas o que Davi tinha feito? Será que Davi tinha feito alguma coisa? Vamos relembrar rapidamente a história do rei Saul? O povo de Israel havia pedido um rei para Deus. E Deus, através do profeta Samuel, escolheu Saul para ser rei. Depois que Saul se tornou rei, ele passou a ser uma pessoa muito orgulhosa. E ele desobedeceu a Deus. Na batalha contra os amalequitas, ele trouxe o rei Agag de volta para Israel como prisioneiro de guerra, quando Deus havia dito que eles não deveriam ter deixado ninguém vivo.
E ele não apenas desobedeceu a Deus, como ele também fez um monumento para ele mesmo, se orgulhando dos seus feitos. Deus havia dado a vitória para o rei Saul, mas ele não admitia e ele achava que ele era alguém muito importante e que ele não precisava de Deus. E por isso, Deus disse a ele, através do profeta Samuel, que o reinado dele não permaneceria. E Deus iria escolher um novo rei para Israel. Esse novo rei escolhido foi Davi. O profeta Samuel ungiu Davi para ser o futuro rei de Israel. E Davi era um rapaz muito corajoso. Ele enfrentou o gigante Golias na batalha de Israel contra os filisteus. E o rei Saul ficou muito impressionado. Ele até deu a ele uma posição de destaque no reino. Mas depois de um tempo, o coração do rei Saul, que já estava longe de Deus, passou a ficar ainda mais distante, porque ele começou a ter muita inveja de Davi. Ele tentou até mesmo matar Davi. Muitas vezes, Davi precisou fugir do rei Saul, porque o rei queria matá-lo de todo jeito. O rei Saul estava obcecado com Davi. Ele só pensava em uma forma de matar Davi, porque ele achava que se ele matasse Davi, talvez o reino dele fosse continuar, já que Davi seria o futuro rei. Se ele não estivesse mais vivo, então Saul poderia continuar como rei. Ele estava com o seu coração dominado pelo pecado e pela vontade de fazer mal. O coração do rei Saul estava dominado pelo pecado da inveja. O pecado, ele pode nos levar a fazer coisas terríveis. E a Bíblia nos fala, no livro de Romanos 3:23, que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Quanto mais o nosso coração fica cheio do pecado, mais longe ele fica de Deus. Mas Jesus, o Filho perfeito de Deus, veio à Terra para limpar o nosso coração, para nos deixar livres do pecado e da condenação e para nos deixar perto de Deus. Por isso, se você hoje está sentindo que seu coração está pesado, cheio de pecado, como um dia o rei Saul esteve, saiba que Jesus pode limpar todos os seus pecados e deixar o seu coração transformado. O rei Saul havia decidido que ele iria matar Davi. E por isso, Davi precisava ficar sempre fugindo e se escondendo. Ele tinha um grupo de homens que havia decidido segui-lo, e esses homens o ajudavam. E eles fugiam, cada dia eles estavam num lugar, eles não poderiam ficar parados. Aquele grupo de 600 homens foi treinado pelo próprio Davi. Eles eram soldados e também se tornaram amigos. Eles passaram por muitos momentos difíceis fugindo do rei Saul. Mas quando o rei Saul soube que Davi tinha fugido para En-Gedi, ele rapidamente foi para lá com o seu exército de 3.000 homens. Ele tinha certeza que daquela vez Davi não iria escapar. E quando ele chegou em En-Gedi, ele viu uma caverna grande e pensou, acho que aqui é um bom lugar para descansar. Mas sem que ele soubesse, ele estava sendo observado por Davi e seus homens. Ele escolheu justamente a caverna na qual Davi e seus soldados estavam escondidos. E quando os soldados viram que era o rei Saul, eles mal puderam acreditar. Davi, hoje é o dia pelo qual você esperou. O Senhor trouxe o seu inimigo para você. Você pode fazer o que você quiser com ele. Naquele momento, Davi tinha a chance de se vingar de todo o mal que o rei Saul estava causando a ele. Será que você já teve essa chance também? De fazer mal para alguém que fez mal para você? De se vingar de alguém que te prejudicou? Às vezes algum amigo seu da escola, alguma pessoa da sua família, seu vizinho, falou uma mentira sobre você, fez uma brincadeira que te deixou envergonhado na frente de todo mundo. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Lembra do nosso versículo de hoje? Pois é, amar os nossos inimigos. O que será que Davi ia fazer?
ele tinha a oportunidade de acabar com o rei Saul. Ele tinha a oportunidade de matar o rei Saul e ficar livre de ser perseguido. Davi não havia feito nada para merecer tamanha perseguição de Saul. E naquele momento, ele tinha a oportunidade perfeita de se vingar, de acabar de uma vez por todas com aquela situação. E ele foi, pegou a sua lança, foi andando bem devagar em direção ao rei. Os seus homens prenderam a respiração, eles ficaram imaginando, ai, é agora que a gente vai resolver isso. Mas sabe o que Davi fez? Devagarzinho, ele pegou uma ponta do manto de Saul e cortou um pedaço. Em seguida, ele voltou de volta lá para o fundo da caverna, em um lugar no qual o rei Saul não pudesse vê-lo. Imagina a cara dos homens de Davi quando viram ele voltando para o fundo da caverna com um pedaço de pano, que era um pedaço do manto do rei Saul. Eles devem ter ficado desapontados. Talvez alguém até tenha falado, não, Davi, fica tranquilo, eu vou lá e vou matar o rei Saul no seu lugar. Fica sossegado. Mas sabe o que Davi respondeu? Está escrito lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 5. Sua consciência de Davi, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Davi sabia que, como um servo de Deus, ele não poderia fazer mal a Saul, mesmo Saul fazendo mal para ele. Então ele não matou o rei Saul e não deixou que ninguém dos seus homens encostasse um dedo no rei e fizesse algum mal a ele. Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel para ser o novo rei de Israel, quando Saul não fosse mais o rei. Então imagina como teria sido fácil para ele matar Saul e falar que agora ele era o novo rei. Afinal, ele já tinha sido ungido como rei. Ou até mesmo ele falar para um de seus homens matarem o rei Saul. Ele poderia até falar, olha, nossa gente, o rei morreu, mas não fui eu que matei ele não, viu? Foi outra pessoa. Tá todo mundo de prova aqui, todos os meus homens aqui estão de prova que eu não matei o rei Saul. Foi outra pessoa. Ele poderia ter feito isso. Mas ele sabia que ainda não era o tempo de Deus para ele ser rei. E ele deveria respeitar a posição de autoridade do rei Saul, mesmo que o rei Saul não o respeitasse. E Deus nos ensina isso, a respeitar as nossas autoridades, respeitar os nossos governantes, da mesma forma que Davi fez naquele momento com o rei Saul. E um tempo depois de ele ter cortado um pedaço do manto, o rei Saul, que estava descansando na caverna, se levantou para sair. Ele já tinha descansado, então ele falou, vou continuar procurando Davi para ver se eu mato ele de uma vez por todas. E aí sabe o que aconteceu? Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul, por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo, o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei, nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim,
mas eu jamais lhe farei mal. Quando Davi terminou de falar, o rei Saul começou a chorar. Ele disse a ele: você é uma pessoa melhor do que eu. Deus tinha me dado nas suas mãos para você acabar comigo, mas você decidiu poupar a minha vida. Você agiu com bondade para mim, mesmo eu tendo feito tantas coisas ruins para você. E agora eu vejo que você vai ser um bom rei para Israel. Israel vai prosperar nas suas mãos. Mas eu te peço uma coisa. Peço que você jure que você não vai destruir a minha família, que você não vai perseguir a minha família quando eu não for mais rei. E Davi fez esse compromisso com o rei Saul, de que não iria perseguir e nem maltratar ninguém da família dele o dia que ele fosse rei. E o rei Saul foi embora, e Davi voltou para o seu esconderijo, junto com os seus homens. Talvez ele soubesse lá no fundo que o rei Saul não estava 100% comprometido em não mais persegui-lo. E sabe de uma coisa? Davi estava certo, porque um tempo depois, o rei Saul voltou a persegui-lo para tentar matá-lo. O rei Saul ficou sabendo onde Davi estava escondido. E ele preparou o seu exército com 3.000 homens e foi até lá para atacar Davi. E Davi ouviu falar que o rei Saul ia chegar, então ele mandou alguns espiões para verem se eles localizavam onde o rei estava acampado. Seus espiões foram e voltaram e falaram: Davi, o rei está lá naquele lugar. Então Davi esperou anoitecer e ele foi junto com um de seus servos, chamado Abissai, procurar o rei Saul e onde ele estava. Davi e Abissai chegaram perto do acampamento onde o rei Saul estava, e quando eles viram que Saul estava dormindo ao lado do seu general Abner, também dormindo, eles ficaram chocados, eles mal podiam acreditar. Abissai ficou tão impressionado que ele chegou perto de Davi e falou: certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Será que dessa vez Davi ia matar o rei? Será que ele ia deixar Abissai matar o rei Saul e se aproveitar dessa oportunidade? Sabe o que Davi respondeu? Não o mate! Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água em que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi, mais uma vez, teve chance de se vingar do rei Saul. Mas ele não fez isso, porque Davi sabia que Deus queria que ele pagasse o mal com o bem, e não pagasse o mal com o mal. Você que já recebeu Jesus no seu coração, você que já entregou a sua vida para Jesus, também deve fazer o mesmo que Davi. Você deve pagar o mal que te fazem com o bem. Você deve amar os seus inimigos, orar pelos que te perseguem, como nós vimos hoje no nosso versículo de Mateus 5,44. Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele também era inocente. Ele também não fez nada de errado. Mas um dia uns homens maus vieram e levaram Jesus preso. E ele, de vontade própria, derramou o sangue dele numa cruz. E através do sacrifício de Jesus, do sangue dele que foi derramado, eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados e podemos ter a nossa vida transformada, o nosso coração sem pecado, e aprendermos a cada dia sermos mais parecidos com ele. Que eu e você possamos sempre pagar o mal que nos fazem com o bem, e dessa forma estarmos mais perto da estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Deus colocou no coração de Davi amor e respeito por Saul. Deus ajudou Davi a perdoar Saul pelo mal que Saul estava causando a ele. E Deus pode te ajudar também a perdoar alguém que está te perseguindo, te fazendo mal. Basta você pedir a Ele. Peça a Deus em oração para te ajudar a ter um sentimento de amor e respeito pelos seus inimigos.
Eu sei que não é fácil. Para mim também não é fácil. Nem para você, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para sua avó, nem para o seu vizinho. Para ninguém é fácil perdoar os inimigos, amar aqueles que nos fazem mal. Mas é isso que Deus espera de nós. E é isso que Ele nos ensina na sua palavra. E foi isso que Davi fez. E depois que ele e o seu servo Abissai pegaram a jarra e a lança do rei Saul, eles saíram andando, foram até uma colina e de lá Davi chamou o general do rei Saul. Abner! Na mesma hora, Abner acordou e respondeu: Quem é você? Como ousa acordar o rei aos gritos? E Davi respondeu para ele: Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor o rei quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como vive o Senhor, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Quando Saul reconheceu a voz de Davi, ele disse: É você, Davi? E Davi respondeu: Sim, meu senhor. Por que o senhor continua me perseguindo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? E Saul respondeu a Davi, dizendo: Eu pequei. Volte, meu filho Davi, você pode voltar a morar junto com o povo de Israel. Eu não vou mais prejudicar você. Eu já cometi muitos erros. Pode descer aqui. E aí Davi desceu da colina onde ele estava, devolveu a lança e o jarro ao rei Saul e disse a ele: O Senhor retribuirá a cada homem que fizer o que é certo. Deus colocou você em minhas mãos hoje, mas eu me recusei a prejudicar o escolhido do Senhor. E Saul respondeu dizendo: Que Deus te abençoe, Davi. Você fará grandes coisas e certamente triunfará. Por Davi ter escolhido perdoar e fazer o bem em vez de fazer o mal para Saul, Saul finalmente desistiu da sua perseguição. O rei Saul voltou para casa, Davi seguiu o seu caminho e ele não precisou mais fugir e nem se esconder. Davi ele não precisou se vingar do rei. Ao contrário, ao demonstrar perdão, amor e respeito a Saul, Deus resolveu a situação. Porque Davi confiou em Deus, confiou que Deus iria cuidar do seu inimigo. E assim Deus fez. Davi foi verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. E que a vida de Davi e a trajetória dele possa me inspirar e te inspirar a fazer o que é certo, mesmo que alguém nos faça mal. Esse é meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Eu nada sou sem ti.
Este é o meu respirar. Amém, aleluia. Como é bom ter um Deus que cuida de nós, que nos ajuda e que nunca nos abandona. E como é bom saber que os nossos pecados podem ser perdoados por Jesus. Que através dele nós podemos ter o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Espero que você tenha gostado do nosso culto de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau!